Vamos à nossa segunda aula. Se você não assistiu a primeira ainda, volta, dá um pause aqui, volta na primeira aula, assista a primeira aula e vamos dar continuidade ao nosso curso. Gente, agora eu vou falar o nosso objeto principal aqui é o cérebro, né? Eu vou mostrar quais as partes do cérebro estão relacionadas ao processo de aprendizagem e memorização. Tudo bem? Então, gente, eu não vou aqui aprofundar no cérebro, mesmo porque eu não sou médico, não sou neurologista, né, não fiz neurociência, né, a minha formação é administração, mas nós vamos ver aqui as principais áreas do cérebro envolvidas no processo de memorização, aprendizagem. Tudo bem? Então, a primeira parte do cérebro aí envolvida no processo de memorização, gente, é o cerebelo, essa parte vermelha aí, ó, tá? Cerebelo é uma memória de longo prazo. A segunda parte, essa parte central, está marcada de preto, que é o sistema límbico, é uma memória de curto prazo. E a terceira é o córtex, é uma memória de longo prazo. Então vamos entender cada uma delas. O cerebelo, gente, eu vou aparecer aqui no cantinho do slide, o cerebelo é uma memória de longo prazo e é responsável por equilíbrio e ritmo. Tá? Então, se você sabe andar de bicicleta, né, o andar de bicicleta, andar, caminhar, né, tudo isso, todas essas informações, elas foram armazenadas aqui no cerebelo. O cerebelo fica aqui na base da nuca, aqui atrás. Ó, tá? Então, essa parte de baixo aqui do cérebro. Então, essas informações, né, de andar de bicicleta, caminhar, né, informações de ritmo, se a pessoa sabe dançar, coisas, né, tudo que está relacionado a equilíbrio e ritmo, ficam armazenadas no cerebelo. Tá? No cerebelo, gente, para eu guardar uma informação aí, eu vou gastar muito tempo, eu vou ralar muito, eu já tomei muito tombo de bicicleta para poder aprender a andar de bicicleta. Mas uma vez guardada a informação ali, gente, você não esquece nunca mais. Então, o cerebelo ela tem essa característica. É uma memória de longo prazo, né, e que você, quando a informação está ali consolidada, ela não se perde nunca mais. Tudo bem? A segunda estrutura aí é o sistema límbico, essa parte central aí, ó. O sistema límbico, gente, é uma memória de curto prazo. Ela tem curta duração, então ela dura aproximadamente um dia. Então é o dia em que nós estamos acordados, né? Desde a hora que eu acordo à hora em que eu durmo, né? Eu estou armazenando informações no meu cérebro. E essas informações elas são armazenadas aí nesse sistema límbico, tá? Então, na hora em que eu acordei, né, eu acordo por volta de 6 horas, e até a hora que eu durmo, por volta de meia-noite, esse período, gente, todas as informações que eu capto durante o meu dia, tanto informações de visuais, auditivas, tudo que eu aprendi durante aquele dia, tudo que eu vi aquele dia, vivenciei aquele dia, elas são armazenadas no sistema límbico. Tá? Só que o sistema límbico ele tem uma característica importante. É uma memória, além de ser de curto prazo, ela é uma memória pequena. Então, na verdade, ela comporta pouca informação. Então, o sistema límbico ele comporta pouca informação. Então, é basicamente essas... Né, tem gente que fica aí acordado aí 16 horas, 20 horas, tem gente que dorme só 4 horas por noite, mas é esse período, justamente esse período em que a gente está acordado. O que acontece na hora que eu durmo, gente? Na hora que eu durmo, eu vou limpar o meu sistema límbico. Então, aquela informação que o cérebro não considera importante, ele vai jogar fora, tá? E aquela informação que eu dei o devido reforço, que eu coloquei como importante, que eu fiz uma revisão, aquela informação sim ela vai ser jogada para o córtex. Tá? Então, o córtex é a nossa terceira estrutura aí. O córtex, gente, é uma memória de longo prazo, então ela eu chamo de memória de vida. Tá? Então, é a memória que a gente... São todas as informações que a gente vai adquirindo ao longo da vida, elas vão sendo armazenadas no nosso córtex. Além de ser de longo prazo, a capacidade dela é aquela capacidade que eu falei lá atrás. É quase ilimitada. Né? O cérebro humano ele comporta muita informação. Eu posso ficar armazenando informação durante a minha vida toda que eu não vou esgotar a capacidade do meu cérebro. Então, essas informações todas são armazenadas aí no córtex. Então, informações que eu, de
coisas que aconteceram na minha infância, né, de informações importantes que aconteceram ao longo da minha vida, elas vão ser armazenadas aí no córtex. Tá? Mas tem uma coisa importante. Mesmo informações que são armazenadas no córtex, elas podem ser perdidas. O que os psicólogos chamam de declínio. O que é o declínio, gente? Declínio é uma informação que ela estava armazenada no córtex, estava consolidada no córtex, mas com o passar dos anos, eu vou perdendo aquela informação. Na verdade, se eu não dou o reforço para aquela informação, eu perco aquela informação. Então, isso é declínio. Se eu armazenei uma informação, né, de uma matéria que eu estudei há 5 anos atrás, estudei, aprendi, entendi, memorizei aquela matéria, mas se eu não der o devido reforço para aquela informação, se eu não fizer algumas revisões periódicas daquela informação, eu vou perder aquela informação. Tudo bem? Então, ficou claro aí as 3 estruturas, né, envolvidas no processo de aprendizagem. Gente, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos entender como que nós aprendemos e como que nós pensamos. Tá? Então, para o aprendizado e para o pensamento, no aprendizado e no pensamento, vão acontecer 3 coisas. São 3 estruturas aí, gente, que estão envolvidas no processo de aprendizado. A primeira é o ambiente. Então, eu recebo informações do ambiente, né, através de vídeos, né, uma aula, uma palestra que eu assisto, né, uma matéria que eu estudo, um livro que eu li. Tá? Então, ambiente, eu vou receber informações do ambiente, eu vou captar essas informações com meus 5 sentidos. Tudo bem? A segunda estrutura envolvida aí no processo de aprendizado e pensamento é a memória de longo prazo. Tá? Na memória de longo prazo, gente, eu tenho fatos e procedimentos. O que é um fato? Fato é algo pontual. Né? Quem descobriu o Brasil, né? Qual é o atual presidente da República, coisas desse tipo. Tá? Isso é um fato. Tá? Qual é a moeda mais comercializada no mundo? Isso é um fato. Tudo bem? Procedimento. O que é um procedimento, gente? Procedimento é tudo aquilo que envolve um passo a passo, é um processo. Tá? Então, por exemplo, como que eu faço para amarrar o calçado do meu sapato? Amarrar o cadastro do meu sapato? Como que eu faço para dar um nó numa gravata? Como que eu faço para executar um cálculo matemático de 20 vezes 12? Isso é um procedimento. Tá? Então, fatos e procedimentos que estão armazenados na nossa memória de longo prazo. Tudo bem? Então, a memória de longo prazo, além de ter, né, um tempo de duração maior, né, o espaço dele é quase ilimitado. Tá? E a terceira estrutura aí envolvida no processo de aprendizagem, né, aprendizado e pensamento é a memória de curto prazo, que é o sistema límbico. Tá? Então, memória de curto prazo, né, como eu já falei, ela tem a capacidade, né, dela de armazenamento é muito pequena e o período é o dia que eu estou acordado, o dia que eu fui armazenando aquelas informações. São as informações que eu adquiro ao longo do meu dia. Então, vamos entender aí como que funciona o aprendizado e o pensamento. Eu vou receber uma informação do ambiente. Estão vendo a setinha aí, ó, do ambiente para a memória de trabalho? Eu vou receber uma informação do ambiente. Então, lembra lá da aula de história, lá na 5ª série, que o professor de história virou e falou assim, ó, o mapa da Itália se assemelha a uma bota. Então, na hora que eu recebo essa informação, o mapa da Itália, ela vem para a minha memória de trabalho. Tudo bem? Recebi essa informação, mapa da Itália. O que eu vou fazer? Eu vou buscar a informação lá na minha memória de longo prazo. Eu vou buscar a informação que eu já tenho. Então, eu vou sempre associar uma informação nova a uma informação que eu já tenho. Tá? Então, eu fui buscar lá na minha memória de longo prazo a informação bota. Tá? Então, o que eu faço? Eu trago a informação para a minha memória de trabalho, faço a conexão. Quando eu faço essa conexão e reforço a conexão, não basta eu fazer essa conexão uma única vez, quando eu junto essas 2 informações, a informação nova com uma informação que eu já tenho na memória de longo prazo, aí é que vai dar o aprendizado. É nessa hora que acontece o aprendizado. Só que não basta eu fazer isso uma única vez, né, gente? Eu tenho que reforçar essa informação para ela ser consolidada. Quando eu reforço, né, eu repito algumas vezes a informação, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a informação lá para a minha memória de longo prazo. É assim que acontece o aprendizado. Tudo bem? Vamos ao pensamento. Como que acontece o pensamento, gente? O pensamento, aqui o pensamento,
para a gente é o pensamento no sentido de raciocínio, tá? Então, o pensar é no sentido de raciocinar, tá? Então, como que eu raciocino? Funciona mais ou menos assim. Eu recebo uma informação do ambiente, do tipo, uma pergunta, por exemplo. Qual é a cor do urso polar? Então, recebi a pergunta, a informação. Tá? Então, essa informação, na forma de pergunta, vai para a minha memória de trabalho e eu vou buscar a informação lá na minha memória de longo prazo, né? A cor do urso polar. O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa informação para a memória de trabalho, né? E devolvo a resposta. A cor do urso polar é branco. Tá? Então, é assim que acontece o pensamento. Tá? Eu vou receber uma informação, eu vou receber uma informação, né, do ambiente e vou buscar uma informação na minha memória de longo prazo, vou fazer a conexão e vou devolver a resposta. A cor do urso polar é branco. Tá? Gente, no caso do aprendizado, quando eu falei lá que a pessoa, né, eu vou voltar aqui um pouquinho no slide. Quando eu falei lá que você recebe uma informação do ambiente, né, o mapa da Itália se assemelha a uma bota, e você vai buscar essa informação lá na memória de longo prazo, o que acontece, gente? Se eu não tivesse essa informação na memória de longo prazo, eu não conhecesse a bota, eu fosse um extraterrestre que não sabe o que é bota, não conhece a palavra bota, nunca viu uma bota. Tá? Então, se eu não tivesse essa informação na minha cabeça, o que ia acontecer? Eu simplesmente não ia aprender. Eu ia tentar buscar uma informação que eu não tinha na cabeça e não ia acontecer nada. É quando você está numa aula em que o professor está falando lá e parece que ele está falando grego. Então, eu simplesmente não ia entender essa informação. Tá? Então, se eu não tivesse a informação bota, eu não ia entender. Numa segunda situação, se eu tivesse, ao invés da imagem de uma bota, a imagem de um sapato, tá? Então, eu tivesse um conceito de que a bota é um sapato. Né? Então, na hora que a pessoa falasse o mapa da Itália se assemelha a uma bota, eu fosse buscar a imagem de um sapato no meu cérebro. Né? Eu tivesse armazenado a imagem de um sapato. O que eu ia fazer? Eu ia aprender errado. Tá? Então, são as pessoas que aprendem errado, que escrevem errado. Por quê? Porque elas fazem a conexão de forma errada. Elas têm um conceito, têm a informação, né, que não é uma informação correta, não é uma informação precisa. Tudo bem? Mais uma coisa importante. Quando eu expliquei o processo de pensamento, né, eu fiz a pergunta, né, a cor do urso polar, e veio, né, automaticamente vem a resposta, o urso polar é branco. Quando eu faço essa pergunta, gente, na verdade, para eu pensar, para eu raciocinar, eu não necessariamente dependo dos três ambientes. Eu não preciso das três estruturas: o ambiente, a memória de longo prazo e a memória de trabalho. Eu não preciso dessas três estruturas. Bastam duas estruturas aí para ocorrer o processo de pensamento, né, de raciocínio. Imagina o seguinte, eu vou excluir aí, eu não preciso do ambiente para pensar. Tá? Eu estou na minha casa, deitado, com o olho fechado na minha cama, e eu simplesmente executo um cálculo matemático. Então, eu peguei uma informação, né, da área de trabalho, né, puxei as informações que eu já tenho conhecimento na minha memória de longo prazo e executei o cálculo. Por exemplo, 20 vezes 12. Tá? Então, eu estou deitado lá e faço um cálculo de 20 vezes 12 na cabeça. Então, eu não precisei da informação do ambiente para eu poder pensar. Tá? Eu não preciso do ambiente para poder raciocinar. Não necessariamente eu preciso do ambiente. Tudo bem? Então, eu vou abrir o slide em tela-chave. Gente, estilos de aprendizagem. É uma coisa importante que a gente precisa, né, conhecer, precisa saber. Existem 3 estilos de aprendizagem básicos. A pessoa que aprende mais vendo, né, aprende mais, é o aprendizado visual, a pessoa que é visual, a pessoa auditiva e a pessoa sinestésica. Então, o aprendiz visual, gente, ele aprende vendo. Ele precisa de ver imagens, ele precisa da imagem para ele poder aprender. O aprendiz auditivo, ele precisa de ouvir. Tá? E o aprendiz sinestésico, ele precisa de fazer. Ele usa muito o tato. Tá? Ele precisa de pegar e colocar a mão na massa
tá? Ele precisa de escrever, ele precisa fazer, tudo bem? Então, eu vou abrir o slide em tela cheia para vocês entenderem melhor. Então, lá, o visual, né? O visual ele aprende vendo, o auditivo ouvindo e o sinestésico ele aprende fazendo, escrevendo. O aprendiz visual, gente, como que eu vou conseguir saber se eu sou visual, se eu sou auditivo ou se eu sou sinestésico? Eu só posso ser um dos três, tá? Então, como que você vai se identificar, se você é visual, é auditivo ou é sinestésico? Gente, o aprendiz visual, normalmente, ele fala muito rápido. Sabe o que o cara fala? Vai falando rápido, vai engolindo as palavras, você quase não entende o que a pessoa fala? Esse é o aprendiz visual. Ele precisa de ver, tá? Ele precisa de aprender vendo imagens, tá? Não significa que ele não consiga aprender ouvindo e fazendo. Obviamente que ele vai usar os três, tá? Só que o que prevalece no aprendizado dele é o visual, tudo bem? O aprendiz auditivo é aquele que aprende mais ouvindo, tá? Eu sou auditivo. O aprendiz auditivo, gente, para eu identificar um aprendiz auditivo, eu percebo pela velocidade da voz também. Então, o aprendiz auditivo é aquele que tem uma velocidade moderada. Então, ele fala, né, numa velocidade moderada, nem muito rápido, nem muito devagar. Tudo bem? Esse é o aprendiz auditivo. E o aprendiz sinestésico, gente, o aprendiz sinestésico, ele fala devagar, tá? Ele fala pausadamente, tá? Então, esse é o aprendiz sinestésico. Então, a pessoa que normalmente, né, fala, a pessoa que tem uma fala mais lenta e tudo, ela vai aprender mais fazendo. Ela tem que colocar a mão na massa, ela tem que escrever, ela tem que fazer para ela poder aprender, tá? Então, esses três estilos. Existe um estilo melhor do que o outro, gente? Não, tá? O visual não é melhor do que o auditivo não é melhor que o sinestésico, não. Você tem que identificar qual é o seu estilo de aprendizagem, né? E tentar e buscar informações, né? Buscar aprender da melhor forma. Se você é visual, você vai aprender mais com imagens, tá? Então, assista mais vídeos, né? Se você é auditivo, você pode ouvir, né? Você pode gravar a sua voz. Você está estudando, você pode gravar uma matéria qualquer no celular ou num gravador e ouvir aquela informação. Tá? Então, se você é auditivo, já o aprendiz sinestésico, ele tem que fazer, ele tem que colocar a mão na massa. Tudo bem? Então, são aí os três estilos de aprendizagem. Eu vou abrir o slide em tela cheia para vocês entenderem aqui agora os tempos de duração da memória. Gente, a memória ela tem basicamente 3 tempos de duração. Uma memória de curto prazo, uma memória de médio prazo e a memória de longo prazo. Tá? Então, o que é a memória de curto prazo, gente? A memória de curto prazo ela dura de milésimos de segundos a alguns minutos. É uma memória, eu coloquei a imagem de uma bolha de sabão para vocês, para ilustrar isso aí, a memória de curto prazo, para vocês entenderem. Mas a memória de curto prazo, gente, é aquela que, por exemplo, não sei se isso já aconteceu com você, mas você está lá na sua casa estudando, lá no seu quarto, né, na sala, aí você fala assim, eu vou na cozinha tomar um copo d'água. Na hora que você chega na cozinha, você esqueceu o que você ia fazer. Aí você volta, né? Volta a fazer o que você estava fazendo, aí você lembra, ó, eu ia tomar um copo d'água. Então, é isso. Memória de curto prazo, gente, ela dura de milésimos de segundos a alguns minutos, tá? A memória de médio prazo, ela dura horas até, no máximo, 3 semanas, tá? Então, estudos da neurociência já comprovaram isso, tá? Ela, no máximo 3 semanas e 6 dias, na verdade, né? Que é no máximo um mês, é menos de um mês que ela dura. O que é a memória de médio prazo, gente? Memória de médio prazo é aquela que me faz lembrar de uma consulta médica daqui a 10 dias, por exemplo. Eu tenho uma consulta médica na quinta-feira que vem ou na terça-feira que vem. Então, essa é a memória de médio prazo, é essa memória que está atuando. E a memória de longo prazo é a memória de vida, gente. É a memória que eu, né, que é aquela informação que eu adquiro ao longo da vida e que pode durar a minha vida toda. Por exemplo, andar de bicicleta. Eu coloquei a imagem da bicicleta aí para vocês entenderem. Tá. Vamos lá, gente. Vamos entender aqui quais os lados do cérebro, né, envolvidos no processo de aprendizagem. Aí, né? Entender qual que é a função de cada lado do cérebro. Eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, gente, ele é o lado racional, o lado lógico,
tá? É o lado responsável pela escrita, pela fala, tá? É o lado que movimenta o lado direito do meu corpo e é o lado que não enxerga cor. Então, para entender melhor isso aqui, gente, eu vou abrir a tela cheia. Tá aqui, eu vou virar de costas, tá? O lado esquerdo do meu cérebro, gente. O lado esquerdo do meu cérebro é o lado racional. Além disso, ele é o lado responsável pelo movimento dos meus membros do lado direito. Então, se eu pudesse tocar parte do meu cérebro aqui, ó, atravessar, né, furar o meu crânio e tocar uma parte do cérebro, eu ia executar esse movimento aqui involuntário, tá? Então, o lado esquerdo do meu cérebro movimenta as partes do lado direito do meu corpo, tá? E da mesma forma o lado direito. O lado direito do cérebro, né, ele movimenta as partes nos membros do lado esquerdo do corpo, tá? Então, vou abrir o slide novamente. Além disso, gente, o lado direito é o lado criativo, é o lado emocional, é o lado artístico, tá? É o lado responsável pelos movimentos do lado esquerdo, né? E é o lado que enxerga cor. Então, o lado direito do cérebro, gente, é o lado criativo, tá? E o que nós vamos fazer nesse curso é aprender a usar os dois lados ao mesmo tempo. A gente vai aprender a usar os dois lados simultaneamente. O que a gente aprende normalmente na escola, gente? A gente aprende a usar mais o lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico, racional. As escolas, elas ensinam muito pouco, né? A não ser naqueles primeiros anos de escola que a gente usa muito desenho, usa muita imagem, usa muita cor, mas a partir daí, né, a gente passa quase que a vida toda aprendendo a usar só o lado esquerdo do cérebro. O que nós vamos aprender aqui é usar os dois lados do cérebro, tudo bem? Gente, como que eu sei, né, como que a neurociência descobriu tudo isso, tá? De 20 anos para cá, só para vocês terem uma noção, a neurociência descobriu mais sobre o cérebro do que toda a história da humanidade. Então, os últimos 20 anos foram responsáveis por praticamente pelas maiores descobertas da neurociência. Existe um exame, gente, que chama PET scan. É uma tomografia do cérebro, né? Está aí coloridinha aí na tela de vocês. É uma tomografia que vai mostrar qual a parte do cérebro que está mais ativa, tá? Então, o que acontece? Eles pedem para a pessoa, por exemplo, executar um cálculo matemático. Obviamente, ele está usando o lado esquerdo do cérebro, tá? E eles colocam lá, eles estão fazendo, simultaneamente, eles estão fazendo essa tomografia, e eles vão perceber que nas imagens, esses pontos vermelhos da imagem aí, gente, é que mostra qual lado do cérebro está mais ativo. Aqui parece que está um equilíbrio, né? A pessoa não estava, né? Mas no caso da escrita, da lógica, né? Do raciocínio, o cara está raciocinando, está escrevendo, está falando, né? A parte que vai estar mais ativa vai ser a parte esquerda do cérebro. Então, é que vai mais aparecer lá no exame de imagem, né? É essa parte esquerda. Se a pessoa estiver executando uma atividade artística, né? Musical, né? Emocional, o que vai estar prevalecendo aí, né, não significa que a parte esquerda não vai estar funcionando, mas o que vai estar prevalecendo aí é o lado direito. Então, eles vão conseguir identificar nas imagens, né, os pontos vermelhos que vão estar chamando mais atenção do lado direito do cérebro. Tudo bem? Então, é isso, gente. Outra coisa importante que a gente tem que saber aí para poder entender que o processo de memorização, no processo de memorização, o esquecimento ele vai acontecer, tá? Então, o esquecimento, gente, ele é um artifício biológico do cérebro para nos proteger. Se não fosse o esquecimento, né, a gente ia viver com informações entulhadas na cabeça. Imagina o tanto de informação que a gente adquire durante o dia, né, ao longo da nossa vida, o tanto de informação que a gente capta do ambiente. Imagina se isso tudo tivesse guardado, tivesse aqui, né, vindo a todo momento, né? Aquela informação tivesse toda entulhada na nossa cabeça. Seria um caos, né? A gente não conseguiria viver, a gente ia ficar se lembrando de coisas o tempo inteiro, coisas do passado, coisas que nos causaram traumas, né? Então, o esquecimento ele é importante. Então, ele vai acontecer, ele tem que acontecer. É uma ferramenta biológica do cérebro. O medo.
Eu vou abrir o slide aí para vocês verem. O medo é outra ferramenta biológica do cérebro. Opa, só voltando aqui. Beleza. O medo, gente, é outra ferramenta biológica do cérebro para nos proteger. Tá? Se não fosse o medo, gente, ia ter gente pulando de prédio, ia ter gente fazendo loucuras aí, né, em função de não ter medo. Então, é uma ferramenta do cérebro. Tá? Então, o esquecimento e o medo, eles têm que existir. Tá? O problema é quando isso acaba se tornando uma doença, né? Exageradamente. Então, o medo exagerado e o esquecimento exagerado, eles não devem acontecer. Gente, eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente se vê na próxima aula.